Paz do Senhor, meu querido. Aqui é o pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Outro dia eu tinha comentado aqui nas redes sociais que ia estar tentando aí gravar uma aula, um estudo bíblico para os amados, para a gente poder passar esse momento junto aí, aprendendo da palavra do Senhor. Tão importante, né? O Senhor fala na sua palavra. O povo pereceu por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então, e o próprio apóstolo também do Senhor fala que o mais importante dentro de todos os dons é o de profetizar, né? Não apenas falar em línguas, mas muitas vezes você fala em línguas desconhecidas, mas não tem um intérprete, você está edificando apenas a tua vida, porque os irmãos estão do lado, não estão compreendendo nada, não é verdade? Então, se tiver o intérprete, tudo bem. Você vai lá, fala em línguas, o outro interpreta, e é benção para todo mundo. Mas o profetizar é o falar, o instruir a palavra do Senhor. Então, meu querido ouvinte, nesse momento a gente vai profetizar. A gente vai falar, instruir os amados, através de um estudo, falando um pouquinho sobre canon bíblico. O que seria isso? Será que é importante compreender isso? É uma aula simples, uma aula introdutória, até porque aqui é uma aula experimental. Se você, de repente, gostar e quiser que o pastor Eusébio traga novos estudos, aí eu preparo novos estudos, a gente vai estar. Esse estudo eu ministrei, Deus usou da minha vida para ministrar numa congregação, na escola bíblica dominical, e foi grande bênção. Os irmãos puderam compreender de uma forma simples, mas melhor a palavra do Senhor. Então é esse conhecimento, é essa participação, entendimento da palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados. De uma forma simples, volto a dizer, bem simples, mas nos acompanhe nesse estudo aí e que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar ao Senhor, né? É tão importante, tudo que a gente for fazer, orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu apresento a vida deste ouvinte, apresento a vida do pastor Eusébio, Senhor, que se coloca nas tuas mãos como um instrumento, Senhor. Que o vosso Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para instruir o seu povo através da vida do pastor Eusébio, através desta simples aula, Senhor, uma aula introdutória, onde seu povo possa vir conhecer um pouco melhor da tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você seja grandemente abençoado por esse estudo. Amém? Vamos lá? Você pode me acompanhar nessa aula de conhecimento da palavra do Senhor. Então, a formação do canon, né? Vamos estar aí conversando um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos definir o que é canon. Você sabe o que é canon? Então vamos, se você não sabe, vai saber agora. Sabemos que a Bíblia é uma coleção de livros, não é verdade? E ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No caso da Bíblia, usada pelos cristianismo, certo? Então há essa divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Depois, mais para frente, você vai entender porque eu estou focando e ressaltando que é o cristianismo. A palavra canon, vamos defini-la como uma unidade de medida. Seria uma régua. Então, podemos falar que o canon é um padrão a ser seguido. Toda religião revelada, ela precisa de um canon, precisa de um padrão, precisa de uma régua para você se espelhar. Ela precisa de um padrão, ok? Fica bem entendido isso? Então, isso é o que é o canon. Então, a Bíblia é o nosso canon, é o nosso padrão para vivermos, para andarmos, para falarmos, para pensarmos. A nossa unidade de medida para a conduta da nossa vida. Entendeu, meu querido aluno, meu querido irmão? Bem simples, não é verdade? Mas olha quantos ensinamentos em cima disso podemos tirar da palavra de Deus. Certo? Agora sabemos o que é canon, precisamos definir o que é canonização e o que é canônico. Há uma grande diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Canonização é uma coisa, canônico é outra. Canonização. Processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram normativos, uma norma, para a comunidade que os acolheu.
Então, canonização é um processo pelo qual os livros se tornaram aí normativos, uma norma para aquela comunidade seguir. Agora, o que é canônico? São livros aceitos pela comunidade cristã como sagrados, divinamente inspirados e fidedignos, né, fiéis, para a instrução dos fiéis. Veja que interessante, isso é muito interessante, meu querido. Os autores sagrados registraram de forma escrita as revelações e mensagens que recebiam da parte de Deus. Amém? Então não é da parte do homem, é da própria parte de Deus. Foi mais ou menos 40 escritores, para que servisse de orientação aos seus descendentes. Mas pastor, será que é isso mesmo? A gente está falando sobre o cânon da Bíblia. Será que é isso? Na Bíblia, será que mostra isso? Então vamos pegar aqui, meu querido. Olha, separei aqui as passagens para a gente. Deixa eu só colocar aqui na tela. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. É uma ordem. Diz assim a palavra do Senhor. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, escreva isso num livro, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Amém? Então Deus deu uma ordem para ele escrever num livro, num rolo, né? Em Números 32 ou 33, versículo 2, aí a obediência. Lá atrás foi uma ordem, agora a obediência. Você obedecer o que Deus está mandando. Não adianta nada. Deus falar, você ouvir e não praticar. O que a palavra diz? Não é só de ouvir, mas praticar. Nós temos ouvido muito, mas praticamos muito pouco a palavra do Senhor. Em Números 33, versículo 2, a palavra do Senhor diz: por ordem do Senhor, então lá atrás, por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles, né, o dia a dia. Esta foi a jornada deles por etapas. Amém? Então ele registrou, ele obedeceu o que Deus tinha orientado. Mas, lembra que a promessa do Senhor é que a sua descendência iria se beneficiar dessa obediência dele, dessa prática dele. Em Atos, no Novo Testamento, muitas vezes a pessoa quer rasgar o Antigo Testamento e não compreende o Novo porque não compreende o Antigo. É preciso compreender melhor o Antigo para você ter um vislumbre melhor do que quer dizer o Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, a aplicação das instruções que receberam lá atrás num livro, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, num rolo. Que bênção do Senhor! E a palavra do Senhor diz: e ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Olha que benção, recebeu a palavra do Senhor escrita. Olha, é o que nós recebemos, meu querido. O que você tem feito com a palavra do Senhor? Hein? Esta é a grande questionamento que você pode fazer neste momento. Outra coisa que é interessante, o reconhecimento pelos rabinos judeus da época de que os escritos eram inspirados por Deus. Na realidade, a igreja canonizou o que já estava canonizado. O livro já era inspirado e a igreja só percebeu que realmente eram inspirados por Deus. Simples assim, meu querido. Outra coisa interessante, para a igreja primitiva determinar a canonicidade de um livro, o livro teria que ter sido escrito por um homem de Deus, então não é de qualquer maneira, meu querido. Olha o padrão, olha o canon. Escrito por um homem de Deus, ser autêntico, teria de conter a virtude que transforma vidas e ser lido e aceito pelos rabinos. Esse era o canon a ser seguido para canonizar um livro.
A confirmação pelo Espírito Santo, produzindo fé e obediência à palavra de Deus. Olha que importante esse assunto, não é verdade? Não é importante esse assunto, meu querido? Falar sobre Canon? Será que Deus já está falando com você através desse simples estudo que estamos vendo agora? Agora vamos falar um pouco do Canon judaico. Então, o Canon judaico, veja que interessante, nós não já falamos que a Bíblia usada pelo cristianismo, ela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembra que eu ressaltei para vocês? Porém, o Canon judaico contém apenas o Antigo Testamento. Meu querido. Mas, pastor, o que é testamento? Eu queria entender melhor o que é o testamento. Significa aliança. Você sabia? A aliança que Deus fez com os homens com testemunhas, a Bíblia é um livro de aliança. Tem várias alianças. Mas quais são essas alianças, pastor? Deixa eu abrir para você. Encontramos na Bíblia 7 alianças bíblicas. Aliança edênica ou aliança do Éden. Aliança adâmica ou aliança com Adão. Aliança noaica ou aliança com Noé. Aliança abrâmica ou aliança com Abraão. Aliança mosaica ou aliança por meio de Moisés com Israel. Aliança davídica ou aliança com Davi. Superior aliança ou nova aliança ou aliança com toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Mas a gente vai compreender um pouco melhor, que eu vou passar um resuminho de cada uma delas para a gente poder compreender melhor. Então, a primeira ali, a aliança adâmica, a gente pode dividir ela em duas partes. Aliança edênica, simbolizando a inocência, e a aliança adâmica, simbolizando a graça. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 a 19. Não vou estar lendo o versículo, até para incentivá-lo a você abrir sua Bíblia e ler a palavra do Senhor. Então anota aí, Gênesis, capítulo 3, versículo 16 a 19. A aliança edênica é encontrada em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 30. E o capítulo 2, do 16 a 17. Ela delinea a responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. A aliança adâmica inclui as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para esse pecado. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Amém? Então, a aliança adâmica. Agora, a aliança noética. Foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, especificamente, e Deus e a humanidade em geral. Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 9. E para Deus certificar isso conosco, deu o arco-íris como sinal da aliança. A promessa de que toda a terra nunca mais teria um dilúvio e um lembrete que Deus pode e vai julgar o pecado. Você também pode estar lendo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aliança abraâmica. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Versículo 6 a 7. Capítulo 13, versículo 14 a 17. Capítulo 15, capítulo 17, do 1 ao 14, capítulo 22, do 15 a 18, tudo em Gênesis. Nesse pacto, Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Ele, pessoalmente, prometeu que faria o nome de Abraão grande. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Que Abraão teria inúmeros descendentes físicos. Gênesis, capítulo 13, versículo 16. E que ele seria o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5.
Deus também fez promessas a respeito de uma nação chamada Israel. Na verdade, os limites geográficos da aliança com Abraão são mencionados em mais de uma ocasião no livro de Gênesis. Capítulo 12, versículo 7, capítulo 13, versículo 14 a 15, capítulo 15, do versículo 18 ao 21. Uma outra provisão na aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Capítulo 22, versículo 18. Essa é uma referência ao Messias, que viria da linhagem de Abraão. E a aliança palestina, Deuteronômio capítulo 30, de versículo 1 a 10. A aliança palestina amplia o aspecto de terra detalhado na aliança abrâmica. De acordo com os termos deste pacto, se o povo desobedecesse, Deus faria com que fosse espalhado pelo mundo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 3 a 4. Mas ele acabaria restaurando-os em uma nação. Versículo 5. Quando a nação for restaurada, então eles vão obedecê-la perfeitamente. Versículo 8. E Deus fará com que prosperem. Versículo 9. Aliança mosaica, Deuteronômio capítulo 11. A aliança mosaica era uma aliança condicional, que trazia bênção direta de Deus pela obediência ou maldição direta de Deus pela desobediência sobre a nação de Israel. Uma parte da aliança mosaica, Êxodo capítulo 20, eram os 10 mandamentos e o resto da lei, que continha de mais de 600 comandos, cerca de 300 negativos e 300 positivos. Os livros de história do Antigo Testamento detalham Josué, Esther, como Israel sucedeu ou fracassou miseravelmente em obediência à lei. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28, detalha o tema de bênção e maldição. A aliança davídica, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16. A aliança davídica amplifica o aspecto da semente. Na aliança abrâmica, as promessas feitas a Davi nessa passagem são significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre, que o seu reino jamais deixaria de existir permanentemente. Versículo 16. Obviamente, o trono de Davi não tem estado em vigor em todos os momentos. Haverá um tempo, no entanto, quando alguém da linhagem de Davi vai novamente sentar-se no trono e governar como rei. Esse futuro rei é Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. E chegamos à nova aliança. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, amiga, a nova aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel e, no fim das contas, com toda a humanidade. Na nova aliança, Deus promete perdoar os pecados e haverá um conhecimento universal do Senhor. Hoje, nós temos vivido isso, cada um em seus áreas. Até esse estudo é para, com este objetivo, cumprir esta palavra do Senhor, para que todos conheçam e venham conhecer ao Senhor. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés. Mateus, capítulo 5, versículo 17. E criar uma nova aliança entre Deus e seu povo. Agora que estamos sobre a nova aliança, tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei. Temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito. Não é pelo que fazemos, mas é de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Amém, meu querido? Aí falando um pouco das alianças, do Senhor. Espero que você possa compreender, apenas um resumo, não é mesmo? Mas que bênção, deu para a gente entender um pouco melhor do que é a aliança. Essas alianças bíblicas que o Senhor faz, ou também chamado de pactos,
Então, o Antigo Testamento quer dizer a antiga aliança que Deus fez com os homens, e o Novo Testamento é a nova aliança que Deus fez com os homens através de Jesus. Amém? Até aí, meu querido? Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode estar aí colocando a sua dúvida aí nos comentários, e a gente ora ao Senhor e vamos estudar, buscar aí para passar para os irmãos. Amém? O cânon judaico só é o Antigo Testamento. Ele é dividido em 3 partes. Então, qual é a primeira parte? A lei, a Torá, né? Contendo 5 livros, chamado mais tarde de Pentateuco, que significa os 5 volumes. Forma o núcleo fundamental da Bíblia. Esses 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Há também os profetas. Os judeus abrangiam sob esse título não somente os livros, hoje são denominados profetas, mas também a maioria dos escritos que hoje costumamos chamar de livros históricos. Quais são eles, pastor? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e 12, os nossos 12 profetas menores. Também na divisão deles tem os escritos. Os judeus designavam por esse nome os seguintes livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra e Neemias junto, e Crônicas. Juntando tudo, nós temos os 24 livros. Para ter uma ideia, os 12 profetas menores da nossa Bíblia estão agrupados em um único livro na Bíblia do judaísmo, do cânon judaico. Mas se você pegar o conteúdo, tudo que está escrito lá está escrito no Antigo Testamento nosso. É apenas questão de divisão. Só que tem uma diferença. Atenção! Atenção, muita atenção. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Vou repetir, que pode ser que muitos não saibam. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. Ah, pastor, mas o que é livros apócrifos? E por que tem 7 livros a mais? Calma, meu querido, Deus vai nos revelar isso agora. O que são os livros apócrifos? São livros que não foram aceitos como livros inspirados por Deus. Então, lembra do cânon, da regra, do padrão? Eles foram testados, foram colocados à prova e não foram aceitos. Esses outros livros foram aceitos. Chegaram à conclusão que foi um homem de Deus que escreveu, eram livros originais, eram livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E esses não foi considerado, por isso não foi acrescentado. Observação: eles não são livros que não podem ser lidos, proibidos. Então não é proibido de ler. Né? Lógico que você for fraco na fé, o que pode acontecer? Vai te influenciar, isso aí é fato. Mas se você tiver um pouco mais de amadurecimento, vai servir para você fortalecer ainda mais o que Deus tem falado ao teu coração. E o Senhor fala para a gente testar tudo aquilo, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, a gente tem que confrontar. Com o quê? Com a Bíblia. Certo? Então confronte. Muitas pessoas seguem o erro porque não questionam. Vão abraçando, mas porque fulano falou. Não interessa o que fulano ciclano falou. Interessa o que é que Deus fala. Isso é que você tem que se atentar. Esse tem que ser o seu questionamento. Amém? Então, não é proibido ler. Qualquer pessoa pode ler o livro apócrifo. Só que este livro não é inspirado por Deus. Ele não tem a inspiração divina. Mas eles estão na Bíblia Católica. Na nossa Bíblia do protestante, eles não estão. Amém? Para ficar bem aí focado os amados. Então, se você pegar a Bíblia do judaísmo, que é o Antigo Testamento, tem lá o mesmo conteúdo da Bíblia protestante no Antigo Testamento. São iguais. Agora, se você pegar a Bíblia católica, ela tem 7 livros que não constam no cânon judaico e nem no Antigo Testamento. Então, eles acrescentaram.
Aí cabe um questionamento, não sou eu, não é o pastor Eusébio que vai responder, quem vai responder é você em cima desse questionamento. Por que eles acrescentaram? Né? Possivelmente para justificar as suas práticas. Aí as pessoas questionar, né? Porque o Senhor manda a gente questionar, vai procurar lá na Bíblia, mas não tem isso. Ah, então não vou fazer. Então, para justificar, fala, não, tá lá na Bíblia, tem no livro tal, ó, Marcabeus, vai lá, vê lá. Aí a pessoa vai, ah, tá aqui mesmo, tem mesmo, mas Deus falou. Não foi Deus que falou, foi o homem. Esse livro não é inspirado por Deus, é um livro apócrifo. Amém? Fica fácil para entender assim, meu querido? Que benção, né? Agora, do que trata os livros que tem na Bíblia católica? Né? Talvez você ficou com curiosidade para saber. Então, tem o livro lá de leis, das leis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Até aí, tranquilo. Agora, os históricos. Muita atenção agora. Tem o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias. Tranquilo? Agora vem alguns com grifo aí, que foram acrescentados. Tobias foi acrescentado, Judite foi acrescentado, Esther não, Esther já é um livro inspirado por Deus. 1º e 2º Macabeus também foi acrescentado pelos homens. Poéticos, a divisão poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, acrescentados, sabedoria e eclesiástico. Na divisão de proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, acrescido Baruque, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém, meu querido? Bênção do Senhor. Como eu falei para os amados, é uma aula introdutória. Então, é uma aula aí simples para você compreender um pouquinho do canon, né? Então, tá aqui o canon bíblico para a gente você pegou aí, então tranquilo. Se você gostou dessa aula, a gente vai estar trazendo novas aulas aí para você. Se não, a gente para por aqui também, que tenha sido uma bênção para você. Deixa eu só colocar aqui para a gente reforçar um pouquinho que a gente aprendeu até aqui. Formação do canon bíblico, né? As diferenças entre canonização e canônico, alianças na Bíblia, até resumir um pouquinho de cada aliança para vocês, as Bíblias judaica, protestante e católica. Então fica aí para você esse estudo, que você seja abençoado grandemente. Vamos terminar orando também. Senhor Deus, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar junto do teu povo, aprendendo da tua palavra. Da mesma maneira a gente se coloca para vir ensinar. Só que para vir ensinar tem que aprender primeiro. E o vosso Espírito Santo tem instruído na tua palavra. De uma maneira simples, Senhor, mas poderosa. Eu creio que esse estudo vai servir para edificar a vida de muitas pessoas que muitas vezes não tinham esse conhecimento. Então, Senhor Deus, agradeço ao Senhor por essa preciosidade. Assim oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Programa Palavra Amiga, para quem não sabe, é apresentado através da Rádio Amiga FM 105,9, aqui na cidade de Salto. Você pode sintonizar a rádio e vai estar ouvindo. Ah, mas pastor, eu estou em outro estado, em outro país, em outra cidade. É simples, meu querido, você pode acessar pela internet, né? www.amigasp.com.br. Mas aí, pastor, eu gostaria de um aplicativo. Você entra na loja do seu smartphone, procura lá o programa Palavra Amiga. Palavra Amiga não, desculpa. A Rádio Amiga FM 105,9 e você vai estar lá baixando o aplicativo no seu celular. Amém? O programa Palavra Amiga também é transmitido aos sábados, 16 horas, pela live do Facebook. A gente coloca lá no meu perfil, Eusébio Galdino, tudo junto. E você vai localizar meu perfil, pede para adicionar, adiciona você. E vai ter a live. Também você pode estar ouvindo através da live. E depois a gente grava e deixa também no YouTube. Tem que aproveitar todas as ferramentas que o Senhor permite, né, meu querido? Então, um beijão no coração, fica na paz do Senhor.